Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, você não entendeu, então eu vou ler de novo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão de alguém do seu lado, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Oremos. Pai das luzes, eu te exalto e te glorifico, e acredito que daqui a alguns minutos, Pai, a sua presença será tão viva aqui dentro deste evento, que alguns não vão conseguir voltar para casa andando, vão voltar voando nas asas da sua revelação. Até porque esse é o último dia da festa, e para o último dia da festa sempre fica o melhor vinho, Pai. Pai, escancar a porta do céu, e o quanto um homem ou uma mulher puder suportar da sua presença, derrama. Nós queremos sair daqui possuídos pela sua glória e assombrados com o seu poder. Antes que eu comece a desenrolar os seus oráculos, cerque este grande ambiente, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, eu gostaria que o Senhor abrisse as portas do céu e mandasse aqui para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos pudessem descer trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Enche esse lugar e fala conosco, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. E com uma linda salva de palmas, tome seu assento, por gentileza. Tomai assento. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o coração da capital paulista. E eu espero que, se você tenha paciência de me ouvir e possa ficar comigo aqui durante alguns minutos. Se tudo correr bem, até meia-noite eu entrego de volta esse microfone aqui. Em segundo lugar, eu peço para que você tenha a hombridade e o caráter cristão de não sair daqui antes da bênção apostólica, porque nem no terreiro de macumba as pessoas saem antes que o último espírito desencarne. Na presença de um juiz, ninguém deixa o ambiente antes que o juiz se levante e vá embora. Jesus só sairá daqui quando o último crente daqui sair. Então, aguarde pelo menos a bênção apostólica. Amém? Quantos ficam comigo aqui até o final? Você que levantou a mão fez um compromisso, então já vou profetizar. Se sair antes, vai te dar uma diarreia. Pronto. Respire fundo. E aqueles que não gostam de mover de Deus, de barulho, de grito, de batismo com o Espírito Santo, eu te aconselho a ir embora para casa agora. Dá tempo de assistir o Fantástico ainda. Se ficar aqui hoje, eu vou te mostrar o que é fantástico. Fantástico é a presença inacessível do Deus eterno que está aqui. Eu estou diante de um diálogo. O Senhor tinha 12 intrépidos homens, mas esse dia Ele chamou aquele que ninguém imaginaria que Ele chamaria: o desequilibrado emocionalmente, o que trocava os pés pelas mãos, aquele que sempre tinha, parece que o desejo e a vontade de deixar Jesus constrangido perto de todos.
Um dia Jesus inventou de lavar o pé de todo mundo. Quando chegou na vez dele, ele escondeu os pés para trás e disse: no meu pé o senhor não toca. Eu não sei se era frieira, se era unha encravada, se era chulé. Eu sei que ele escondeu os pés. E Jesus, humildemente como era, humilde, parou, olhou para ele e disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro pensou, esticou os pés e as mãos. E Jesus disse: o que é isso? E ele disse: Senhor, então, já que é assim, lava o corpo inteiro. Eu não quero ficar longe de ti por nada. Pense no homem cujo amor dele caminhava ao lado do ódio, temperamental, sanguíneo, pescador por natureza. Muitas pessoas pensam que Pedro era um grande empresário. Embora fosse um empresário do mercado pesqueiro, era um homem iletrado, era um matuto da roça. E como é que eu sei disso? Basta ler o evangelho que ele soletrou ao ouvido de Marcos. O evangelho de Marcos saiu da boca de Pedro. Não há beleza na sua poesia, não há palavras que deixem a gente com vontade de sair caçando no dicionário. É um evangelho, parece que moído, cortado em pedaços. Era um homem matuto. É claro que mais tarde, depois, ele até se aperfeiçoou um pouco e deixou para nós uma epístola cheia de questões teológicas profundas. Porém, aquele intrépido ser humano, bravo como sempre, deixava ali a sua marca. A esse, o meu Cristo chamou em particular e revelou quem era ele. E disse: tu és Pedro, uma pequenina pedra, um fragmento de rocha. E apontando o dedo para si próprio, disse Jesus: mas eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. Tu és Pedro, uma pequena pedra, um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Que pena que o pessoal do catolicismo romano tem uma visão tão estranha e errada de Pedro. Por isso eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Dizem que Jesus alicerçou sobre Pedro a sua igreja. Jesus não seria louco de alicerçar a sua igreja em cima de um homem. Pergunte por quê. Um homem morre e deixa a igreja por aí. E toda a igreja embasada no nome de um homem já faliu. Veja, me diga alguma coisa sobre o mormonismo, que começou tão bem, passou por tantas coisas ruins, entrou pelo lado de tantas coisas heréticas, e mesmo tendo opinado e ajudado muito a política lá dos Estados Unidos da América, já teve 300 e tantas versões. Pois bem, os homens que fundam as suas religiões e vão embora, deixam elas a ver navios. Esta religião a qual nós pertencemos, e não estou falando da religião denominacional, estou falando do nosso cristianismo, não pode jamais ser apagado. Porque Jesus disse: eu penhoro a minha palavra, passam os céus e a terra, a minha palavra permanece. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela jamais. Podem escrever livros, podem se levantar os teólogos e darem as suas teorias, podem se levantar filósofos, podem dizer que ele deixou alguns brancos no meio da história, podem dizer que ele deixou um furo no meio da história entre os seus 12 anos até os seus 30 anos, podem eles arquitetar projetos, dizer que ele foi até o Oriente, estudou na Índia e que ele subiu até o Nepal. Falem o que quiserem, todos que falaram mal deles estão sepultados a 7 palmos abaixo da terra, e ele continua sentado à destra de Deus Pai, olhando para nós e dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem se levantar príncipes, podem se levantar reis, podem se levantar filosofias políticas. Alguém viu por aí o comunismo russo? Alguém viu por aí esses homens que se levantaram e rasgaram a Bíblia, e queimaram a Bíblia, e pegaram pastores e arrancaram as suas unhas, e dilaceraram as suas costas, e mataram os seus filhos? Idiotas, esta igreja é alimentada com sofrimento. Quanto mais o crente chora, mais ela cresce. Quanto mais sangue de crente bate no chão, mais ela prospera. Crente e a igreja de Cristo é igual uma clara de ovo. Bata na gente e a gente vai crescer cada vez mais. E se você não crê nisso, basta olhar para a minha vida. Você sabe o quanto eu já apanhei, sabe o quanto as pessoas me criticam, e cada hora me criticam por uma coisa. Uma hora pelo meu jeito de me portar, outra hora pelo meu cabelo, outra hora pela minha palavra, outra hora pela minha oração que eu faço, pedindo ao Senhor para cercar o lugar com anjos. Falem o que quiser, quanto mais me batem, mais o Senhor me exalta, mais o Senhor me guarda, mais o Senhor realiza os meus sonhos. E vou dar um conselho para você hoje: se os seus inimigos estão pegando leve com você, eu vou orar para eles pegar pesado contra você.
Porque quanto mais eles te perseguem, mais você chora. Quanto mais você chora, mais você se humilha. Quanto mais você se humilha, mais você deixa Deus te amando. Quanto mais Deus te ama, mais rápido Ele entregará um milagre e a palavra profetizada nos seus lábios. Receba hoje o impacto dessa presença. E por favor, se te jogaram no chão, levanta hoje, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse ano de 2008 não é só um ano, é o ano. Esse é o ano em que Deus estabelecerá um pacto com a sua igreja, e o que foi plantado esse ano você vai colher. Eu profetizo em nome de Jesus que o Satanás que te perseguiu sempre, se o ano passado ele latiu para você pensando que era um pitbull, esse ano você vai provar para ele que ele não passa de um vira-lata. Se desde que você começou a sua fé até o ano passado, o diabo atormentou você, sua família, seus descendentes, seus negócios, sua vida emocional e até o cachorrinho da sua casa, nós vamos inverter esse ano. Nós vamos atormentar Satanás. Nós vamos mostrar a ele qual é o lugar dele. E o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Se tem alguém que acredita no que eu estou dizendo, dê um grito para acordar São Paulo. Agora que eu já conquistei o seu coração, prepare um lenço na mão, porque o Senhor nos batizará hoje com um batismo de quebrantamento. O Senhor disse que a igreja estabelecida nele, por ele e para ele, não pode jamais ter as portas fechadas. E coube a mim, um matuto, que saí do meu país um dia e fui pregar num outro país. Estava em Toronto, no Canadá, pregando. Me recordo como se fosse hoje, num mega templo, num templo muito lindo e estruturado, num templo de compleição europeia, alicerçado por cristãos que vieram da Itália, uma igreja que já havia sido palco do derramamento do Espírito Santo naquele país, e agora estava sendo alugada por brasileiros. Num grande congresso, após ter terminado a ministração, o pastor chegou em mim, pegou na minha mão e disse: parabéns. Eu disse: pela mensagem? E ele: não, porque você foi a última voz profética que esse templo ouviu. Sem entender o porquê, eu disse: como é, pastor? Ele disse: Marco, a partir de amanhã, esse templo será desmontado, quebrado, destelhado, será removido. E no ambiente onde hoje é o templo e o campus que o envolve, levantar-se-á um grande condomínio aqui em Toronto. Casas de pessoas que têm dinheiro. E eu disse: por que esse templo está deixando de existir, pastor? Ele disse: porque a igreja faliu. Eu disse: como? Ele disse: isso. Houve o tempo do apogeu dessa igreja, e ela cresceu, mas agora já não há mais vida. Os membros dessa igreja, depois de tantos escândalos, resolveram desaparecer. Restaram 6 membros italianos que já são velhos e antigos. Não conseguindo pagar as taxas e os impostos da igreja, resolveram vendê-la. E venderam muito bem. Venderam ela por 3 milhões de dólares canadenses, que serão repartidos entre eles. E a partir de amanhã, esse templo que já foi casa e morada de Deus, não existirá mais. E por um momento eu parei para observar o templo, um templo lindo, 2.000 assentos, todos eles almofadados em púrpura. Uma igreja perfeita, o sonho de todo pastor. Eu saí pela lateral daquela igreja e nevava muito naquele dia em Toronto. Juntando com o frio e a beleza da neve, escolhi um canto da esquina para ficar, para poder olhar o ângulo daquela igreja e ter uma visão global dela. E ao observar aquela igreja, eu olhei para o céu e perguntei a Deus o que havia sido feito do livro de Mateus, do capítulo 16 e do verso 18. Eu disse: Senhor, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Eu pude ouvir Deus falar comigo: e quem disse que pode prevalecer? E eu apontei para o templo e disse: amanhã não existirá mais essa igreja. Satanás conseguiu fechá-la, conseguiu calar a voz profética dos homens que aqui pregaram. Está aqui, Senhor, o exemplo de que a porta do inferno prevaleceu. O meu corpo tremeu naquela noite, porque parece que eu vi um Deus furioso erguer-se do trono e dizer: quem foi que te disse que esta é a minha igreja? E eu parei e disse: Senhor, mas é um templo evangélico. E o Senhor perguntou de novo a mim: quem foi que te disse
que esta é a minha igreja. Eu disse: não é a sua igreja? O Senhor disse: não, isso é apenas um templo, um edifício, feito com matérias da terra. E eu deixei escrito na minha palavra por várias vezes: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E eu disse ao Senhor: mas eu senti o Senhor lá dentro. O Senhor diz: você sentiu porque eu entrei ali quando o primeiro crente entrou. Quando o último saiu, eu saí junto. Eu não habito em estrutura humana, mas eu habito dentro do corpo desses crentes que, se soubessem quem são, fariam barulho agora para acordar o planeta Terra inteiro. Isso sim. Eu quero hoje desmistificar aqui na minha mente, na sua, qual é a verdadeira igreja. Porque tem muita gente sendo enganada por aí. Tem muita gente dizendo que vai para o céu, e se for, o único céu que vai encontrar é o céu da boca da onça. Tem muita gente dizendo assim: eu vou, e não sabe nem para onde está indo. Tem muitos líderes dizendo: é a minha que é a certa. Na minha cidade tem uma igreja, que eu não vou citar o nome dela aqui por ética. É grande, é uma igreja pura, os cristãos são tementes e piedosos. São homens e mulheres sinceros, de muito testemunho. Mas que quando chegam perto da gente que é crente, você se declara como crente, eles tentam te levar para a igreja deles. E quando você diz que é alicerçado na Bíblia e responde tudo que eles querem ouvir, quando você está perfeito, eles dizem: só te falta uma coisa. E você fala o quê? Eles dizem: só te falta entrar no caminho, porque você está à beira do caminho. Essa igreja é tão pura e eles são tão sectaristas, que eles não me chamam de irmãos, eles me chamam de primo. Oh, que tristeza. Como é que eu posso ser primo de alguém se eu sou filho do mesmo pai que ele? Tem gente sendo enganada por aí. Um dia desse eu estava num quarto de hotel e eu ouvi um hino dos nossos, daqueles antigos que falava de anjo voando daqui e dali. E dentro do banheiro eu comecei a gingar e cantar. E de repente eu percebi que mudou o tom da música, as letras. Eu saí correndo do banheiro para ver quem é que estava cantando. Me deu uma raiva. Eu peguei o sapato e joguei lá na televisão. Tinha um cidadão cantando as músicas nossas, dizendo: tem anjo voando nesse lugar. E falou assim, e pegou uma imagem desse tamanho e disse: no meio do fogo e em volta de nós. E deu um beijinho na imagem. Falei: ah, se eu te pego no meio do caminho. Tem muita gente sendo enganada, dizendo que vai para o céu e não vai. E tem alguns líderes que batem no peito e dizem: é só a minha que vai. Se vocês perguntarem hoje para o pastor Fanini, que é uma sumidade, um grande homem de Deus, se você perguntar: pastor, o senhor acha que todos vão para o céu? Ele vai dizer assim: aqueles que aceitaram Jesus. Mas vai dizer: com certeza mesmo, eu só posso falar sobre os batistas, porque ele representa a religião batista. Você perguntar hoje para o líder da Assembleia de Deus, vai dizer: as outras eu não posso dizer, mas pela minha eu sei, a minha vai para o céu. Se perguntar para o bispo Macedo hoje, ele vai dizer: as demais eu não posso falar nada, mas eu falo pela minha. A minha é certeza como 1 mais 1 são 2. Eu acho que no meio dessa história toda tem alguém sendo ludibriado, porque todos eles dizem que a igreja deles é a certa. E hoje eu quero saber qual é a igreja certa. Eu quero hoje ajudar você a descobrir qual é a verdadeira igreja. E depois de você entender o que eu entendi, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e nem anjo no céu que tire mais a salvação que Jesus Cristo te deu. Pergunte para mim por quê? Porque eu venho de uma geração que os meus pais na fé faziam tanto medo e tanto terror com a minha alma, para eu não sair da igreja e não cometer alguns deslizes e não ir contra os costumes e as doutrinas da minha igreja, que eles diziam: Jesus vai riscar o seu nome do livro da vida. Eu pensei sinceramente durante anos que o meu nome tinha sido escrito no livro da vida com lápis. Eu pensei que o meu nome tinha sido escrito com tinta guache, porque qualquer coisa que eu fazia, eles diziam que iam arrancar o meu nome do céu. Quando eu descobri o que é a verdadeira igreja, quando eu descobri que o meu nome foi escrito no livro da vida do céu, com o sangue de Jesus, e não tem material que apague esse sangue lá de cima. Pastor, o senhor é calvinista? Ou o senhor pertence a um outro segmento? Eu sou de Cristo e da Bíblia. Eu sei o que está escrito, e aqui está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero que você pare de andar com medo, andando com uma régua, medindo o tamanho do seu cabelo para saber se está dentro dos padrões, pegando uma régua e medindo o tamanho da sua saia.
pegue e peça para o seu pastor pedir para medir o tamanho da língua dele também, que de repente funciona melhor. Está na hora da minha igreja, está na hora do meu povo, está na hora da minha geração acordar. Está na hora de você descobrir que o que importa para o Senhor não é a santidade que sai de fora para dentro, mas é a que sai de dentro para fora. Há uma nuvem de Deus sobre este lugar, querendo trazer libertação. Hoje eu vou te dizer qual é a verdadeira igreja, e por favor, não se assuste. A verdadeira igreja é aquela que foi feita para a habitação eterna de Deus. A habitação eterna de Deus é você. Deus está aqui dentro de você. Quando você estende a sua mão, Deus estende a mão dele. Quando você pisa firme na terra, são os pés dele que pisam aqui na terra. Quando você dá um grito de glória, é a voz dele que ecoa no seu pastor. Como funciona isso? Só funciona quando você sabe quem você é. Só funciona quando você entende a autoridade que está sobre você. Você não é e nunca foi o verme do carrapato. Você é a encarnação da glória de Deus nessa terra. Você é filho de Deus e nasceu 2 vezes. Nasceu quantas vezes? Não ouvi direito. Acotovele o seu irmão e pergunte para ele: por que eu tive que nascer de novo? Não, grite fazendo biquinho. Os pastores também podem me ajudar perguntando um para o outro aí. Senão o pessoal sai na fita que vocês não escutam e não falam o que eu faço. Vou falar de novo. Olhe para o seu irmão e pergunte para ele: por que nós temos que nascer de novo? O nosso catecismo diz: temos que nascer de novo porque nós temos que nos purificar. Temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Se eu te disser que a revelação é mais forte do que essa, você promete, quando eu revelar ela, você dá um salto com cadeira e tudo? Quem promete? Olhe para o seu irmão e diga: se segura aí. Eu fui estudar a ciência e eu descobri que o meu corpo e o seu não é comum. Nós somos um composto de 23 pares de cromossomos herdados do pai e da mãe. Você, geneticamente falando, é quase que um clone da sua família toda misturada. Basta você olhar de lado e você vai ver que essa estrutura que está aí em forma de um botijãozinho de gás ou de uma tábua de passar roupa, herdou do pai ou da mãe essa beleza, ou essa beleza exótica, porque não tem crente feio, tem crente bonito e crente com uma beleza exótica. Aquilo que você não entende, não é agradável aos seus olhos, não critique. Sempre existe uma tampa para um vaso. Isso aqui é palavra profética para você que achou que não ia casar. Esse ano você escapa de um raio, mas não escapa do matrimônio. Recebe, já é profeta. Você é uma estrutura genética composta. Vamos aprender aqui? Quando você foi formado pelos genes do seu pai e pelos genes da sua mãe, através daquilo que parece mais um palavrão ou língua estranha, vamos ver se sai aqui: o ácido desoxirribonucleico. Oh glória, chega até a arrepiar, gente, esse negócio. Fala 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo isso aqui, não é? Ácido desoxirribonucleico. O que é isso, pastor? É o tal do DNA. Você tem o DNA do seu pai e da sua mãe. Os olhos vesgos é do vovô, a perninha torta é da vovó, o cabelinho, oh Jesus, todo pichainho, que para ajeitar não basta só passar escova, tem que usar um martelo. Eu sei porque eu posso falar, eu fazia isso. Quando eu era pastor Marco, versão Beto Barbosa, agora versão Antônio Bandeiras, as coisas mudaram. E não me mande cortar o cabelo, que eu mando você cortar a sua língua, hein? Nós herdamos isso do pai e da mãe. O filho é a cara do pai e a cara da mãe misturada. Quando você nasce de novo em Cristo, é por isso que Deus exige isso. Escute isso aqui é muito lindo. Por que o ser humano tem que nascer de novo? Porque ele não nasce filho de Deus, ele nasce criatura de Deus. Todo ser humano nasce criatura. Dá para falar comigo essa equação? Todo ser humano nasce como criatura. Aponte o dedo no nariz da pessoa do seu lado, diga essa frase: todo ser humano nasce criatura, mas tem o poder de tornar-se filho de Deus. Como? Aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua vida e da sua alma. Então veja só, quando você aceita Jesus, você torna-se filho. Mas filho, para ser filho, tem que nascer. E daí você nasce de novo, da água e do Espírito. Por isso a necessidade do batismo, porque publicamente você vai mostrar às pessoas
que você nasceu de novo. E do Espírito, agora é mais forte. Pergunte para o seu irmão, e do Espírito? Está preparado? Olhe para mim. Quando você herdou da sua mãe e do seu pai os DNAs dele, você herdou características deles. Você herdou a aparência do pai. A ciência diz que até alguns dons psicossomáticos podem ser herdados do pai e da mãe. Como o pai que é músico, o filho tem filho, como o Wesley que está tocando ali, o meu maestro. O Wesley nunca entrou numa escola para aprender música, sabe tudo de música. A família dele, a família de músicos está ali. Herdamos isso do pai e da mãe. Pronto para ouvir? Desaperta o cinto. Diga para o seu irmão agora que é com cadeira e tudo. Quando você nasceu de novo, você herdou as características genéticas do seu pai do céu. Não entendeu? Vou repetir. Assim como na carne você parece seu pai e a sua mãe, no seu espírito você é parecido com aquele que está sentado no alto e sublime trono. Nós herdamos características do nosso Pai Celeste. Pergunte para mim, pastor, qual? Me dê uma, por exemplo. Só se todo mundo pedir. Você já viu Deus perder uma batalha? Por que você acha que depois que você ficou crente, você ficou valente? Antigamente todo mundo pisava em cima de você. Hoje pisa em você, você cresce igual um leão. Em mim não, porque você não nasceu para ser envergonhado. Isso você herdou de Deus. Você herdou de Deus. Assim como Deus expulsou Satanás lá de cima e teve poder sobre ele, você herdou isso dele também. Pode vir contra ti Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Você pega todos com essa mão, com a outra mão abre a boca de sono, joga debaixo do pé e dá um chute no mulambo deles. Nenhuma força maligna se aproxima de você, se você entender de quem você é filho. Pastor, mas calma aí, eu sou filho e o diabo me atormenta. É porque você não sabe quem é seu pai. Tem um monte de gente que foi criado dentro de orfanatos, porque o pai e a mãe não podiam cuidar deles, e anos mais tarde o pai e a mãe se transformaram em pessoas ricas, e ficam procurando os filhos. Tem muita gente vivendo uma vida de mendigo com pais ricos. Agora, se o filho que é pobre descobre que o pai é rico, o pai herdou ele, o pai registrou o nome dele, acabou. O que é do pai passa para o filho. Quem concorda comigo? Diga para o seu irmão, o que é do pai passa para o filho. De novo, o que é do pai passa para o filho. Pergunte para o seu irmão, quem é seu pai? O que é dele é seu. O que é dele é seu. Só quem acredita nisso, dá um grito de glória! Você não é comum. Você não é natural. Você nasceu natural, mas agora anda no sobrenatural. Você continua tendo as mesmas reações, comendo carne, ovo, comendo arroz e feijão. Continua acordando com aquele olho sujo, cheio de remendo, cheio de seborreia. Continua tendo um monte de crises existenciais. Porém, você não é mais comum aos olhos dos demônios. Posso te dar uma revelação divina? Demônios não enxergam como homens, assim como animais não enxergam como homens. Assim como animais são privados de verem cores, demônios são privados de verem coisas que você pensa que eles veem. Demônios, quando olham para você, não veem a sua estrutura física. Pode provar isso, pastor? À luz da Bíblia. Tem um nazareno que está começando o ministério, e de repente ele diz, entremos dentro do barco e atravessemos o lago de Genezaré. A direção deles era Gadara. E quando entram na cidade de Gadara, os discípulos eram acostumados a ir para o centro. Atracam o barco, quando estão indo para o centro, eles veem Jesus ir para o outro lado. E eles dizem, onde o senhor vai, Jesus? Para o cemitério. Mas o senhor não vai fazer uma cruzada no centro? Diz, não, eu vim aqui só por causa de um homem. Quando Jesus entra no cemitério, sai contra ele um homem possesso por demônios. Jesus não era conhecido ainda em Gadara. Diga para o seu irmão, ele não era conhecido em Gadara. Diga, a fama dele não havia chegado lá. Por isso ele não foi pregar no centro da cidade. Mas quando ele colocou os pés dentro do cemitério, os demônios que estavam dentro do homem olharam para ele e chamaram ele do quê? Quem lembra o nome que os demônios chamaram ele? Jesus? Sim ou não? Não. Os demônios não chamaram ele Jesus.
Os demônios olharam para ele e disseram: que temos nós contigo, ó Cristo? Chamaram ele do quê? Cristo. Chamaram ele do quê? Não ouvi. Chamaram ele do quê? Filho de Davi. Os demônios não conheciam a estrutura física de Jesus. Jesus era para eles desconhecido. Mas quando eles olharam pelo Espírito, porque eles enxergam o Espírito dentro do corpo de Jesus, eles viram aquele Cristo que estava sentado lá em cima, veio à terra e se encarnou. Foi Isaías quem disse isso: eis que um menino nos e um filho se nos. Diga para o seu irmão: filho e menino não é a mesma coisa. Pergunte para mim por que não. Porque o menino nasceu, mas o filho não nasceu. O filho se nos deu. Isso aqui é a estrutura do meu Cristo. O menino chamava-se Jesus, saiu da barriga de Maria, DNA humano. O filho não podia nascer, porque se Deus nascer, ele não é Deus. Deus não pode ser criado e nem nascer. Ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Consegue entender isso? Os demônios, quando olharam para Jesus, não conheceram Jesus, mas quando olharam para dentro dele, viram Cristo dentro dele. E o Cristo é diferente de Jesus. Jesus tinha cabelos compridos porque era nazireu, tinha sua barba comprida, sua pele era da cor da pele dos judeus que moram naquela terra. O seu nariz era tão comprido quanto o nariz dos judeus. Um homem de estatura de 1,75 m aproximadamente. Mas quando eles olharam para dentro de Jesus, o que eles viram arrepiou eles. Eles viram alguém com os cabelos brancos como a lã branca, os olhos como chama de fogo, um cinturão que traçava o peito de ouro, os pés reluzindo como latão que saíra da fornalha, e ficaram morrendo de medo da espada aguda de 2 fios que estava nos lábios dele. É por isso que quando os demônios olham para você, eles tentam destruir o seu espírito. E para destruir o seu espírito, eles atormentam a sua carne. E não tem nada mais, não tem um objeto ou um lugar mais fácil deles operarem na nossa carne do que a nossa mente. Porque o espírito do homem está alojado na sua mente. Através da química do nosso cérebro, quando ele consegue nos diminuir, quando ele consegue falar para você que você não presta nem para fazer sabão, quando ele consegue colocar dentro de você a depressão e a opressão, tudo que é espiritual em você vai desfalecendo e morrendo. É por isso que crente tem que vir para a igreja toda hora. E quando ouve uma palavra igual essa, o espírito que estava caidinho vai se reconstruindo e ficando de pé. O crente entra aqui dentro parecendo o Danny DeVito. Já viu o Danny DeVito? Desse tamanhozinho, anda todo assim, feio que dá dó. Quando sai daqui parecendo Brad Pitt, naquele filme lá, onde ele era o Aquiles, do calcanhar de Aquiles, lembra? Eu profetizo que você vai voltar para casa na força da graça do Eterno. Eu quero ver qual é o demônio que vai querer te encarar depois do Abala São Paulo desse ano. Esse ano, o meu Deus vai ungir a sua mão para você agarrar ele pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão e chutar o malambo dele para fora. Esse ano é o ano de você possuir a terra, é o ano de você tomar conta dessa terra. Só quem concorda comigo, eu não quero mais que você só jogue a mão para cima, eu quero que você tire os pés do chão para adorar esse Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: reage. Grite aí: reage. Você não é comum, você é a igreja de Cristo estabelecida. Quem é a igreja aqui? Agora dá uma olhadinha na sua igreja aí do lado, vê como é que ela está empoeirada, envelhecida. Sente o cheiro dessa igreja aí. Ela está cheirando o que? Carne? Ou está cheirando fumaça do fogo do eterno Deus? Me diga aí. Olhe para essa igreja e vê se ela tem cara de derrotada ou se ela tem cara de vitoriosa. Igreja que se preza, ela só serve para habitar a glória de Deus dentro dela. O que eu vou falar agora é muito forte. Um dia desses, na madrugada, eu estava preparando uma mensagem e comecei a cantar um hino. Aquele hino do Fernandinho, derrama a sua Shekinah sobre nós. Muito linda aquela música. E eu comecei a falar: Senhor, derrama a sua Shekinah sobre nós. E como eu sou muito curioso, sempre fui, na hora despertou a minha mente: por que eu nunca vi a Shekinah no Novo Testamento? Por que eu nunca encontrei a Shekinah no Novo Testamento? Alguém viu a Shekinah no Novo Testamento por aí? Só se estiver nos livros apócrifos, só se estiver nos outros 40 evangelhos encontrados no Mar Morto.
Mas na minha Bíblia, no Novo Testamento, a Shekinah não se apresenta. Isso, ao invés de me trazer alegria, me trouxe desespero. Por um momento eu cheguei a pensar, será que é só ilusão? Será que essa história de glória que vem sobre nós no culto é uma coisa que nós criamos através da nossa mente? Eu comecei a orar e falei, Senhor, cadê a sua Shekinah? E eu fui sistematizar o estudo da Shekinah, descobri algumas coisas que você precisa saber. A Shekinah vinha através de uma nuvem, mas ela não era uma nuvem. A Shekinah de Deus era transportada por uma nuvem, mas ela não era uma nuvem. Aquela nuvem era o transporte da Shekinah. Servia para duas coisas: filtrar a glória do Eterno para ela não pegar na terra, porque senão ela derreteria a terra inteira. E segundo, servia de carruagem real, porque Deus vinha em cima dela. Mas no Novo Testamento ela não aparece nem na transfiguração de Jesus. E a nuvem que o ocultou ali no livro de Atos capítulo 1 não era a famosa Shekinah. Lá pelas 4:30 da manhã eu falei, Senhor, estou desesperado, cadê a Shekinah? O Senhor disse, vou te mostrar, levanta e vai no quarto. Quando eu abri a porta do quarto, vi a minha esposa dormindo, e minha esposa é branquinha, chega a cintilar. Eu olhei e falei, minha esposa? É a Shekinah? E o Senhor disse, é claro que não. Porque mulher é mais sensível. Eu pensei que a Shekinah de Deus eram as mulheres. O Senhor disse, não. O Senhor disse, vá para a penteadeira. Quando eu cheguei na penteadeira, tinha um monte de olhinho que eu trouxe de Israel, óleo de unção. Eu falei, será que o Senhor, se a sua glória, a sua Shekinah agora é o óleo do azeite de oliva? Eu peguei o vidrinho e falei, Senhor, isso aqui é a Shekinah? O Senhor disse, não. Mas o óleo é símbolo do Espírito. O Senhor disse, é símbolo, mas não é minha Shekinah. Eu disse, cadê a Shekinah? O Senhor disse, olha no espelho. Quando eu olhei no espelho, eu disse, Senhor, não estou vendo nada. O Senhor disse, eu estou vendo a minha Shekinah. Eu disse, aonde, Senhor? O Senhor disse, toma vergonha, rapaz, é você. Falei, como? O Senhor disse, preste atenção, a minha nuvem servia para quê? Senhor, para que a Shekinah habitasse nela e ela filtrasse, os homens não morressem. O Senhor disse, os homens não morrem perto de você, porque eu estou dentro de você. Se eu sair de dentro de você, não fica um ser humano em pé, porque a minha glória habita o corpo daquele que entregou a sua alma ao meu filho Jesus de Nazaré. Você entende isso? A nuvem era o transporte da glória de Deus. Você é o transporte da glória de Deus. A Shekinah de Deus está intrínseca dentro de você. Por que você acha que Deus não reparte a sua glória com ninguém? Porque Ele é a própria Shekinah. Não tem como Deus se apartar da sua glória, porque Ele é a glória imarcessível. Consegue entender isso? Eu sei que é difícil. Aquilo que você não consegue entender, aceite. Você não sabe quem é você. Você não sabe o que é que está dentro de você. Se você soubesse o poder atômico que está dentro de você, você não deixaria o diabo rir mais da sua cara. Você não deixaria nenhum homem se contrapor entre você e o seu milagre. Você não deixaria ninguém debochar de você. Você é o transporte da glória de Deus aqui nessa terra. Vou repetir, você é a condução da Shekinah de Deus aqui nessa terra. O que gera um milagre é a glória de Deus. Porque é que você acha que a Bíblia diz, porão a mão sobre os enfermos e os curarão? Você acha que esse pedaço de pele que você tem aí, que reveste ossos com sangue tipo A, B ou universal, você acha que esse dedo cheio de anéis e essas unhas encardidas, ou essas unhas cheias de unheiro, você acha que é isso aí que cura? O Senhor está dizendo, eu uso a sua mão para curar, porque quando você coloca a sua, eu coloco a minha junto. Você não sabe a glória que habita dentro de você. Eu te convido a descobrir hoje o poder que está dentro da sua vida, porque se você descobrir, vai acontecer na sua vida o que aconteceu comigo. O Senhor deu uma alavancada no ministério, na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Eu não aceito derrotas, porque fui estabelecido na terra como representante de Deus, porta-voz de Deus e condução de Deus. Quando eu ando, Deus anda comigo. Quando eu paro, Deus para comigo. Quando eu estendo a mão, Deus estende a mão comigo. Quando eu dou um grito, Ele grita comigo. Por que é que você acha que os demônios te respeitam?
Como é que o demônio vai respeitar um homem, uma mulher como você que tem 1 milhão de defeitos? Eles respeitam porque quando ele olha para você, ele vê exatamente aquilo que os demônios viam em Jesus. Eles não olham para a carcaça, eles olham para aquele que habita aí dentro de você. E aquele que habita dentro de você pode qualquer coisa. Murcha a barriga e sufre o peito, bate no peito até fazer barulho. Os pastores me acompanham. Olhe para o seu amigo e diga assim: você não sabe o que tem aqui dentro. Diga, aliás, nem eu sei direito. Se você soubesse o que tem dentro de você, você ia ter medo até de levantar a mão para o lado do irmão. Alguns homens nesse mundo adquiriram uma unção e uma intimidade tão grande que quando estendem o braço, cai todo mundo para o chão. Outros, quando pegam o seu paletó e passam por cima do povo, as pessoas caem pelo chão. Eu sei que os doutores aqui de São Paulo vão me lascar de novo, vão falar de mim, fale o que quiser, eu não estou nem aí. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo. Eu já tive visões de Deus. Pode me chamar de maluco, desequilibrado, o que for. Existem homens nessa terra que sabem a autoridade que têm e utilizam ela. É por isso que estão no nível que não pode ser atingido. Ei, aqueles que falam de você só falam porque queriam estar onde você está e não conseguem. É por isso, o caminho mais curto dos invejosos é tentar ser o que você é e não sabe. Como não podem ser igual a você, eles falam de você porque isso te põe eles em pé de igualdade como antagonistas. Todavia, há um no céu que justifica e que nos guarda. Eu profetizo hoje que o nível espiritual da sua vida em 2008 será tão grande que você vai deixar de estar no jardim de infância da igreja para atingir altos níveis de conhecimentos com Deus. Só quem crê, só quem quer, só quem deseja, só quem aceita faz barulho. Abala São Paulo! Libere o que está dentro de você, essas línguas estranhas que estão travadas nos seus lábios. Nem isso os nossos irmãos de igreja conseguem nos ensinar. Eu venho de uma geração que só fala em línguas quando sente. E sentir o que para falar em línguas? Um arrepio pelo alto da coluna? Ter uma visão de um anjo com 6 asas? O que é que você tem que sentir para falar em línguas? Nada. As línguas que Deus te deu, Ele devolveu para você. São as línguas que o homem devia se comunicar com Deus no princípio. Quem fala em línguas não fala a homens, fala direto no ouvido de Deus. Então, ao invés de pegar o telefone e ligar para a amiga, passar a madrugada no MSN, ficar mandando torpedinho para os amigos, use as suas línguas para falar com aquele que está lá em cima. Atravesse a terra! Vai! Se tem algum crente batizado com o Espírito Santo aqui, meu Pai, enche ele agora até transbordar. Depois eu volto a pregar, mas agora, Pai, pega eles agora. Deixa eu ouvir o coral de línguas de São Paulo. Quero ouvir. Te desafio a orar e te convido a adorar. Você não é comum, nunca foi e nunca será. O seu corpo pode não ser sadio, a sua voz pode não ser afinada, mas dentro de você tem um que não tem medo de nada. A glória do Eterno habita aqui. E se você concorda comigo, erga as mãos para o céu, porque vamos subir. Onde houver alguém que acredita em unção, receba a visitação agora. Agora, meu irmão. Sharanagassuri de Candaramanagai. Erralamasharabacandaramanagassura da Candarabarabarabara. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem se levantar contra você hoje, depois deste conhecimento, terá 2 trabalhos. O primeiro é se levantar e o segundo é cair. Deus protegerá você. Quem
Concorda, tome o seu assento adorando a Jesus. Diga para o seu irmão, já já a gente vai à glória. Você não é comum. Você não é mais um. Você não sabe perto de quem você está sentado. Até o crente mais pacato no nosso meio, até essa pessoa tímida, é morada de Deus, é carruagem do Espírito Santo. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: me mostre. Grite, diga, me mostre o poder que está dentro de você. Deixa eu conhecer. O Senhor Deus quer te fazer transportar. Todas as crises espirituais e emocionais que você tinha até ontem tem um fim na noite de hoje. A verdade vos libertará. E a verdade é essa: você é anormal. Quem é anormal aí? Então mostre a unção que você tem. Põe o diabo no lugar dele. Esse ano é ano do Senhor fazer coisas na sua vida como Ele nunca fez. E aquelas pessoas que sempre te procuram aqui embaixo, vai acontecer de novo. Depois do abala de hoje, quando quiserem encontrar você aqui em cima, vão ter que comprar um par de binóculos, porque você vai voar acima de toda a tempestade. Fortalece-te. Enche o teu vaso de azeite. Você é a igreja de Cristo Jesus estabelecida nessa terra, e ninguém tem nada a ver com isso. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Então Jesus manda dizer: as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Você não é tão fraquinho como pensa que é. Olhe para mim. Eu vou lhe dar duas razões para lhe provar que o reino das trevas só prevalece contra você quando você não sabe quem você é. Primeiro, você não é, nunca foi e jamais será comum, exatamente pelo fato de ser igreja. E como igreja você tem direitos. Diga comigo, direitos. Não ouvi direito. Pergunte para mim, pastor, qual é o meu direito? Seu direito é ser guardado, protegido, lacrado, cercado. Olhe lá o que eu vou falar agora, hein? Imortalizado. Enquanto há promessas, ninguém pode te matar. Então Deus imortaliza alguns até cumprir as promessas dele na vida deles. É direito seu, é nossa herança. Se eu provar para você que quem tem que ter medo é o diabo, você promete que vai dar glória a Deus bem alto aqui, bem forte? A minha Bíblia diz que ao lado daquele que teme a Deus anda o anjo do... Quem teme a Deus? Então diga para o seu irmão: o anjo que me guarda está aí. Pergunte para o seu irmão: aonde? Não pode estar dentro de você, porque anjo não incorpora ninguém. Os anjos que te acompanham estão no nível acima de você. Como o anjo não é onisciente, eu imagino como é que até os anjos ficam felizes numa festa como essa. Pergunte por quê? Porque eles veem os amigos que estavam com ele lá na eternidade. Eu imagino um anjo agora forte, bem acima de você, com a espada pronta, desembainhada, e o outro lá onde... Ei, você não é aquele anjo lá do lado sul do céu? Sou eu. O que você está fazendo aqui, rapaz? Quanto tempo eu não te vejo? Já tem uns 40 anos. Faz 40 anos que aquele cidadão que está ali embaixo aceitou Jesus como Salvador, e eu fui incumbido de guardar ele. É por isso que você não me vê mais lá. E eu estou aqui, faz pouco tempo, eu estou aqui só há 5 anos, porque tem 5 anos que aquela ali aceitou Jesus.
E você não pode se mover daí. Não, como eu não posso me mover daqui? Por quê? Porque se eu sair daqui, o diabo vai querer tragar eles. E o Senhor disse: guarde eles, porque eu tenho um plano e uma obra na vida deles. Satanás, para tocar na sua vida, tem que romper esse anjo aí. O que eu vou falar agora é para arrancar, tá tudo a toca. Na queda da grande batalha cósmica, diz a Bíblia que Miguel e os seus anjos destruíram o reinado do dragão, expulsaram do céu todos aqueles que se transformaram em inimigos de Deus. Caiu do céu 1/3 dos anjos que lá tinham. Quantos caíram? Faz o número 3 para mim assim. Levante, olha para o seu irmão e diga: no céu era assim, 3/3, plenitude. Na batalha, diga para o seu irmão, segura o dedo, diga: na batalha caiu 1/3, derrube um dedo. Diga para o seu irmão: sobraram 2/3 ainda. Agora minha matemática é matemática de gente da roça. Se eu entendo, para cada demônio que luta contra você, tem no mínimo 2 anjos para acabar com ele. Vou repetir: para cada demônio que luta contra você, tem 2 anjos para acabar com ele. É por isso que Jesus disse com segurança: as portas do inferno não prevalecem contra você. Não bastasse ter anjos para te guardar por fora, quando aceitaste Jesus como Salvador, você foi coberto pelo sangue dele, e o sangue dele te justificou. Com a cobertura desse sangue, Satanás tenta te acusar, e ele só consegue quando você dá brecha, porque caso contrário, você se transforma em uma garça. Transforma no que? Numa? Olha que coisa bonita. Dá uma musiquinha bonita aí, porque eu vou fazer um poema agora, Wesley. Uma garça, A garça é uma ave de cerrado, que quando está com muita fome, desce ao eirado, e chegando no eirado, vai até as partes mais sujas, e nas partes mais sujas é obrigada a se sentar, porque senão não consegue se alimentar. Com seu biquinho cravado no chão, tira para si o seu sustento, e ao se levantar, o barro está nela colado, que tira toda a sua beleza do seu assento. Quando vê que está suja, ela não corre, para de frente do sol e espera ele secar. Quando o sol a seca, ela começa a se chacoalhar, e como a sua pena é sedosa, melhor do que todas as aves, ao se chacoalhar, cai todo o barro, e ela volta a brilhar de novo, porque é uma ave especial, porque recebe nesse momento um renovo. Crente salva, isso eu inventei agora, depois eu quero que alguém pegue e escreva para mim. Saiu agora aqui o poema, a história já existe. O crente é como uma ave depois que ele aceita Jesus, como uma garça. Joguem lama nele, joguem barro nele. Ele está tentando sobreviver, e às vezes para sobreviver tem que entrar no meio daquele lugar que não presta, porque ser luz na luz é fácil, quer ver ser luz na treva. É como aconteceu com Leles, moço puro de igreja, santo. Quantas pessoas disseram: vai entrar na política e vai se sujar. Crente não deve entrar na política porque vai se sujar, pastor. Ser luz aqui dentro é fácil, quero ver ser luz no meio das trevas. E está lá, fazendo obra para o Senhor, ganhando almas para Jesus. Continua pregando até mais forte do que antes, porque a luta é grande, leva ele a oração maior. Amado, você é como uma garça, deixa jogar lama em você. Pastor, e quando ficar muito sujo? Você vai e para debaixo da luz do sol da justiça. O sol da justiça vai secar o barro, aí só se chacoalha. Só que só pode se chacoalhar quem é pentecostal, porque ele entende de chacoalhar. Chacoalha, o barro cai e você adora. Nenhuma mentira falada contra ti vai prosperar. Nenhuma cova aberta contra ti te receberá. Quem abriu a cova será sepultada nela, e você vai voar para adorar. Eita Jesus de Nazaré. Não bastasse os anjos, tem o sangue. Como se não bastasse anjos e sangue, você ainda tem dentro de você o próprio Deus. O Espírito Santo habita aqui. Só um demônio maluco para te encarar.
ou um demônio que sabe que você não sabe o que tem. Porque quando você não sabe o que tem, você se amolece, você se enfraquece, você se mutila, você se julga, e fazendo isso você quebra completamente a autoridade que está sobre você. Não ande de cabeça baixa na terra. Não se curve para ninguém a não ser o seu Deus. Respeite os que estão acima de você na autoridade, porque a autoridade tem que ser respeitada. Mas não se curve para déspotas, para gente ruim, para gente que quer te matar. Não se curve para esses coveiros espirituais que existem nas igrejas. Não tenha medo dos homens tirarem aquilo que Deus te deu, porque ninguém consegue tirar aquilo que Deus te deu. Não, pastor, mas eu fui consagrado lá e tiraram a minha consagração. Homem tira o que homem dá. É por isso que você passou a vida inteira sofrendo, fez tudo que a religião mandou, mentiu no nome da religião, pisou no nome da religião, só para ser consagrado. Aí foi consagrado, aí escorregou, tiraram de você o que você tinha. É claro, quem tirou foi aquele que te deu. Agora, quando a consagração vem de lá, pastor, nem mais nem menos. Pastor, mas e a pessoa que cai? E a pessoa que peca? Boa pergunta, hein? E a pessoa que escandaliza e deixa a gente entristecido? Boa pergunta, hein? Vamos perguntar a Deus. Pai, aquele irmão pecou e caiu, e agora? Deus olha e diz assim: você está surpreso? Eu estou. O Senhor diz: eu não. Por que não? Porque eu sou Deus. Quando eu chamei ele, eu sabia de tudo. E por que o Senhor deu para ele poder, sabendo que ele ia cair? Porque eu sou Deus, faço o que quero. Mas Senhor, ele está dando prejuízo. Eu sou o investidor. E o Senhor investe naquilo que não presta? Não. Todo investidor compra aquilo que está falido, e até começar a dar lucro demora um tempo. Mas depois que dá lucro, o que eu comprei por 1 vale 100. O que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que aquele que caiu, eu previ que ele caiu. Só que agora, quando ele se levantar, a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Se as igrejas tivessem entendimento de misericórdia, iam pegar os homens e as mulheres que foram vencidos e humilhados, iam dar de volta para ele tudo que eles tinham. Porque agora eles vêm com raiva do diabo. E quando um crente se levanta com raiva de Satanás, não tem para mais ninguém. Eu te desafio hoje a dar na cara do diabo. Dá na cara dele, crente. Mostra para ele qual é o lugar dele. Vai ele operar lá na Sapucaí. Aqui quem manda é o Espírito Santo do Senhor. Ei, vamos fazer agora um teatro aqui. Você já assistiu algum filme do Rambo? Quem já assistiu algum filme do Rambo? Você lembra da última cena de todo o filme dele? As câmeras só filmam parte do corpo dele. Ele põe uma faca aqui, outra faca aqui, uma metralhadora aqui atrás, bota uma fita aqui, põe armas aqui, armas ali. E quando ele se levanta, ele é um tanque de guerra. Eu vou te falar as armas que você tem. Cada vez que eu falar uma arma, você vai se mexendo, até ficar em pé. Senta todo mundo, senta todo mundo. E os que estão em pé, pastor, fica murchinho assim. Filme isso, hein? Vai para a televisão. Quando Deus te chamou, Ele te perdoou. Perdão é uma arma. Depois de te perdoar, Ele te encheu do Espírito Santo. Colocou um anjo ao seu redor. Ao colocar um anjo ao seu redor, Ele te cobriu com o sangue dele. Ao te cobrir com sangue, Ele veio morar dentro de você. Morando dentro de você, Ele te deu promessas. Uma, pastor? Não, 32 mil promessas. E uma delas diz: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada fará mal a vocês. Nada. Por favor,
musculoso, arme braços de guerra. Olhe para o seu irmão e diga para ele: quem vai encarar? Diga: quem vai encarar? Olhe para o diabo e diga: cai dentro, Satanás! Cai dentro! Você pode ter caído no primeiro round, no segundo, mas no 12º assalto vamos nocautear ele. Você já tem o último capítulo da sua história escrito: vitória, 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 vitória. E você ainda vai ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você não vai ficar me olhando parecendo como eu giló sem sal numa reunião dessa. Isso aqui não é reunião de derrotados, é reunião de sucesso. Deus te trouxe para te dar a vida. E eu vou terminar aqui de pé mesmo para receber a palavra. Pegue nas mãos do seu irmão. Eita Deus! Vê se o irmão está vivo ainda. Está assustado, irmão? Você veio para ver? Não, ele deixou o cabelo crescer, mudou a roupa, emagreceu 14 quilos. A unção foi embora. A unção agora que está gostosa. Dobrou tudo aqui dentro. Seja feliz para receber a unção e se prepare para ser o veículo de Deus na terra. Segundo direito, eu disse segundo. Você é noiva. Você é noiva. A igreja é a noiva. A igreja é a noiva de quem? Jesus é um ser comum. Ele é o quê? Ele é o quê, Jesus? Ele é o quê? Deus. Ele é o quê? Olha para o seu irmão e diga: o meu noivo. Diz para ele: é até chato falar. Meu noivo é Deus. Vai encarar? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer que eu te diga? Olhe para cá. Eu vou te mostrar as características da noiva. Um dia tinha um homem na terra, apóstolo, todo apaixonado. Era um namorador inveterado. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão. Dado a segmentos políticos, por isso ele tinha tantas mulheres. As pessoas davam a filha para que tribos se agregassem à nação, coisas assim, alianças políticas. Mas um dia ele se apaixonou de verdade. Ele arriou os 4 pneus por uma tal de Sunamita. E quando ele foi escrever uma carta para ela, ele disse: Senhor, eu sou sábio, mas me inspira para eu não perder o amor dela. E eu imagino Deus dizendo: ela é bonita, Salomão? Ele dizendo: ela é Meilená. Meilená significa negra como um carvão. Salomão disse: ela é uma pérola negra. Ela é bonita, Salomão? Senhor, eu quero beber vinho no umbigo dela. Pastor Marco, isso é feio. Não, está na Bíblia. Um dia chamaram o livro de Cantares de Salomão de livro pornográfico. Mas não é. Fala do amor de um homem para uma mulher e os seus desejos. Que mais, Salomão? Senhor, o corpo dela é esguio. Estou apaixonado por ela. Senhor, o senhor nunca viu ninguém tão bonita. Aí Deus ficou: como é que é, Salomão? Ela é linda, Senhor. Salomão, eu também estou apaixonado. Como é que é, Senhor? Eu também estou apaixonado. Quem é ela, Senhor? Na verdade ela ainda não existe. Mas como eu sou Deus, eu vejo passado, presente e futuro. Eu já não vejo a hora dela vir existir. Como é que ela é, Senhor? Eu vou te mostrar o retrato dela. E você que é sábio, me diga o nome dela. E Deus fez explodir na frente dele uma visão. E quando ele olhou no capítulo 6 de Cantares, ele disse: quem é esta que aparece como a alva do dia? Ele limpa os olhos porque ela brilhava demais. Quando olha, já não é mais como a alva do dia.
Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? Salomão está tremendo. Ele limpa os olhos e diz: já não é mais como a lua, é brilhante como o sol. Ele limpa os olhos que brilha mais que o sol, diz: já não é como o sol, é formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta? O homem mais sábio do mundo não morreu sem ter a resposta. No dia do arrebatamento, depois que eu dar um beijo em Jesus, encontrar meu pai, meu avô e meu filhinho que já foram para lá, depois que eu encontrar Abacuque, que é o profeta do meu coração, porque eu acho que ele era baixinho, que todo baixinho é invocado, dar um beijo nele e dizer: Senhor, obrigado, eu sou fruto da sua oração. Qual oração? Aquela: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Eu quero correr e encontrar Salomão. E quando eu encontrar Salomão, quero que tenha um monte de gente do Abala São Paulo comigo lá, amém? Eu quero olhar para a cara do homem que viveu mais sábio. Vou dizer assim: você lembra da pergunta que você fez e morreu sem conhecer? Qual? Aquela do capítulo 6, vou ter que lembrar ele, né? Qual? Lembra que você disse: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Sim, eu morri sem saber quem era. Eu vim te apresentar ela. Cadê ela? Cadê ela? Você está olhando para ela, rapaz? Olha aqui atrás de mim, ó. Tudo isso aqui, ó. Qual é o nome dela, rapaz? Igreja. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Debaixo desta revelação, eu te convido a pegar na mão do seu irmão. Não vamos além da mão. Pegue ela pelo braço. Ao retornar para casa hoje, paulista, ou nordestino que mora em São Paulo, ou carioca, ou baiano, enfim, ao voltar para casa hoje, não entre na rua dessa casa de cabeça baixa. Esse é o ano da restituição. E eu amo a existência desse congresso, porque aqui eu posso falar as coisas que eu falei hoje. Tive uma reunião com o apóstolo e disse: isso é o reino. E é por isso que eu preguei isso. A igreja verdadeira não é a estrutura denominacional. Porque a estrutura denominacional, embora seja importante, ficará. A igreja verdadeira é esse cidadão que você está segurando pelo braço. E diga para ele: eu te ajudo e você me ajuda. Eu te respeito e você me respeita. Diga: somos de diversas tribos, mas compomos a nação eleita e santa. Sozinho não podemos nada, mas juntos podemos receber de volta tudo o que foi roubado. Quem crê? Então canta comigo. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu,